A instrução geral do Missal Romano faz duas propostas para depois da comunhão. Depois que terminou o rito da partilha eucarística, em comunhão, pode-se silenciar ou cantar. Pode-se silenciar depois da comunhão, mas existe também a possibilidade de cantar uma canção após a comunhão dos celebrantes. Esta é uma lexio litúrgica para refletirmos o rito silencioso que pode ser cantado depois que os celebrantes comungaram. Eu entendo que o silêncio depois da comunhão é inerente ao rito da comunhão. Concluída a partilha da comunhão eucarística, naturalmente se é conduzido ao silêncio. Trata-se de uma espécie de intuição. A intuição que ao receber Jesus sacramentado se é levado a silenciar. É a escolha intuitiva de escolher a melhor parte, quando fez Maria quando foi visitada por Jesus em sua casa, lá em Betânia. Lucas 10, 38 a 42. Desde antes da reforma litúrgica, em 1963, havia o costume de silenciar depois da comunhão para agradecer a visita de Jesus eucarístico no coração do comungante. Isso a gente lia nos antigos catecismos eucarísticos. Eu recordo muito bem no meu tempo de seminário que depois da missa o padre celebrante voltava para a capela para fazer a ação de graças em silêncio. Bom, era depois da missa, mas a finalidade é a mesma. A finalidade de reservar um tempo de silêncio para agradecer pela Eucaristia celebrada e comungada. Essa mesma característica de agradecimento pela participação na Eucaristia, que é celebrada e que é comungada, ela continua em nossos dias. Mas eu acrescento aqui a peculiaridade de ser também um momento para a oração silenciosa. Trata-se daquela oração no qual o celebrante silencia para acolher o que celebrou na Eucaristia. Quer dizer, para acolher em modo de oração silenciosa o que comungou na mesa da palavra e o que comungou na mesa da comunhão. Desta forma, desse modo, eu considero que o momento depois da comunhão é um momento mais propício ao silêncio do que um tempo para se cantar alguma canção. E aqui vale o que a liturgia entende no seu aspecto comunicativo por silenciar. É sem mensagens, sem orações devocionais e sem fundo musical. É um tempo para se deixar envolver pelo silêncio depois da comunhão. E como eu mencionei no início, existe a possibilidade de se cantar uma canção depois da comunhão. Muitos denominam esta canção com o nome de Canto de Ação de Graças. Tem muitos também que alegam que é desnecessário uma canção de ação de graças, uma vez que toda a Eucaristia, como diz o próprio nome, é ação de graça. Do ponto de vista da instrução do Missal Romano, os dois lados têm razão. De minha parte, não considero problema cantar a ação de graças para agradecer o momento celebrativo da Eucaristia. E isto pode ser considerado, portanto, como um motivo para um canto depois da comunhão. Ou seja, cantar uma ação de graças para dar graças pela grande ação de graças que é a Eucaristia. E aqui, evidentemente, eu estou falando que este é um momento, se for cantado, de um canto de agradecimento. Uma outra proposta para o canto depois da comunhão é unir a Eucaristia a um compromisso concreto que foi anunciado na palavra, que foi refletido na homilia e que é assumido na mesa da comunhão. Eu chamo isso de compromisso concreto. E nesse caso, esse compromisso concreto ele poderia ser expresso numa canção. Assim, por exemplo, se a palavra anuncia o respeito pela dignidade da vida do pobre e do oprimido, o canto depois da comunhão poderá cantar uma canção que fale de compromisso de ser misericordiosamente fraterno e solidário para com o pobre. Quanto ao modo de cantar esta canção, não se pode esquecer que o contexto natural de depois da comunhão é silencioso e contemplativo.
E isso significa que o modo de cantar e de interpretar a canção sejam de acordo com esse momento, silencioso e contemplativo. Seja de acordo com o momento da pós-comunhão. Por isso, cantar para favorecer o louvor, o agradecimento, o compromisso, para favorecer, inclusive, o silenciamento interior. A orientação da Instrução Geral do Missal Romano é pela escolha de uma canção assemblear, cantado por todos os celebrantes. Ou seja, todos cantam a ação de graças pela graça de celebrar e comungar a Eucaristia. Eu iniciei falando de silêncio e vou terminar com o silêncio. E aqui eu gostaria de considerar dois aspectos. O primeiro aspecto diz respeito ao silêncio pessoal. É o silêncio feito por cada comungante quando ele entra na intimidade, na sua intimidade, para rezar silenciosamente. Rezar em silêncio e rezar silenciosamente. Rezar em silêncio significa deixar o Espírito de Deus rezar em mim. Rezar silenciosamente pode ser rezando por pessoas em algumas intenções. Uma pequena diferença entre as duas coisas, entre rezar silenciosamente e rezar em silêncio. Este é um momento muito pessoal de ação de graças, de pedidos pessoais e de oferecimento. Depois da comunhão eu posso me comprometer com alguma coisa. Depois da comunhão é bonito que eu diga, olha Senhor, o meu pai precisa de ajuda. Eu conheço uma pessoa que precisa da tua graça. Ou então eu simplesmente entro em oração silenciosa, fico quietinho para ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Nem todos, é verdade, conseguem aproveitar bem este momento. Alguns por não saber como fazer e outros por não terem oportunidade. Não tem oportunidade porque o padre e a equipe de celebração simplesmente impedem o silenciar. Isso acontece quando mal e mal termina a distribuição da Eucaristia e lá o padre já começa com a oração depois da comunhão. Eu gostaria de frisar muito bem, muito atentamente, que a Instrução Geral do Missal Romano prevê um momento de silêncio depois da comunhão. Tem algumas equipes de celebração que adotaram o mau costume de ler mensagens ou orações, ou de sempre cantar depois da comunhão. Termina a comunhão, lá vai alguém ler uma mensagem, uma poesia, né? Assim o celebrante não tem chance nem sequer de silenciar. E é importante que depois da comunhão haja silêncio. E agora o segundo modo de silenciar é o silêncio celebrativo. E esse silêncio celebrativo acontece quando toda a assembleia silencia. É o silêncio marcado pelo respeito por quem está em oração, e aqui sem fundos musicais, sem mensagens faladas. É o tempo de silêncio. No silêncio celebrativo, depois da comunhão, tudo silencia, porque o rito depois da comunhão se caracteriza como um rito celebrativo silencioso. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.